chamo Catiele. Sou a Valquíria Sérgio. E hoje vamos apresentar para vocês um pouco do que a aquicultura de Rondônia tem. A aquicultura de Rondônia abrange vários setores e um deles é a ranicultura. E aqui no setor da Universidade Federal de Rondônia, temos o setor de ranicultura. E hoje iremos apresentar o professor Donovan, que irá falar um pouquinho sobre a ranicultura aqui no estado. Nosso laboratório de ranicultura aqui dentro da universidade, ele tem 1 ano e meio, né? Passou por várias fases aqui. A gente começou com caixa d'água, né? E a gente foi evoluindo até a gente chegar no que a gente tem hoje, né? Essas piscinas que a gente bolou aqui com sistema de recirculação fechado, né? E aqui nesse setor a gente já está há 1 ano. Aqui a gente tem em torno de 28 animais, porém aqui é um setor de reprodução, né? São todos animais que estão em estágio reprodutivo. Todo mecanizado, como que funciona esse sistema aqui de reprodução? A gente baseou o sistema aqui em sistema de baía inundada, né? Semi-inundada, porque ela tem uma área seca e uma área úmida, né? Onde fica o tanque. Aqui é o sistema de recirculação, a gente tem, em inglês, ele se chamado de RES, né? É um sistema de recirculação. Ele tem um biofiltro ali fora, onde a água ela é filtrada, né? E devolve para o sistema para ele ser reabastecido. Parece que é pouca água, né? Que eu estava comentando antes da entrevista aqui, parece que é pouca água, mas é cerca de 700 ml por minuto de água que desce aqui, dá em torno de 1.300 litros por baia. A gente tem uma renovação aí de 13 mil litros, né, dessas 10 baias aqui por dia. Então é uma taxa de renovação boa, né, mantém a água limpa, a taxa de amônia nossa é baixíssima. E o sistema, o biofiltro nosso está funcionando assim. Acho que é uma das únicas raniculturas do Brasil que utiliza biofiltro para tratar a água da ranicultura. Geralmente eles pegam de poço artesiano, né, e distribuem essa água para a ranicultura. Mas só que aí, quando tem reprodução, os girinos são muito pequenos e eles acabam indo embora. Ali acaba indo para o corpo de água, né, que recebe a água do ranário. E aqui não, aqui a gente tem, o máximo que eles podem é para o filtro nosso, né, que de vez em quando a gente pega eles lá e devolve para as baias. Mas é isso. E o abate eles usam gelo, né, igual faz com peixe, deixa o animal no gelo. Depois entra fazendo a evisceração dele, limpeza, tira o couro, né, daí fica o animal sem o couro, sem as vísceras, né, e corta os tendões dele e está pronto para ser consumido, né. A parte reprodutiva é de quanto tempo? A reprodução do animal ele começa a partir de 1 ano, né, uns 10 meses a 1 ano, mais ou menos. Isso depende da temperatura do ambiente. Após a reprodução, né, a gente tem um período de embrionagem de cerca de 5 dias, mais ou menos, aí o animal vira o girino. Esse girino depende também da temperatura da água para ele se transformar. Cerca de 3 a 4 meses, mais ou menos, que ele passa esse período de girino, né? Aí ele faz a transformação, entra no período de metamorfose, que leva uma semana e meia, mais ou menos. E depois, na parte pós-metamorfose, ele fica até uns 4 a 6 meses para chegar na fase de abate. Em quanto peso mais ou menos ele chega e pode abater? Abate a partir de 250 gramas, né? E depende do que o mercado necessita. Tem mercado que quer umas coxas maiores e tal, vai até o jumbo, que a gente fala, até 700 gramas, 750, seria um animal maior, né? Já reproduzindo, né? Também tem um mercado que pega, que necessita dessa uma carne maior, um animal maior, né? Depende muito.
Nessa fase ele é um animal herbívoro, né? Quando ele é girino, quando ele transforma ele é um carnívoro, né? Quando o animal o girino ele tem as pernas que nascem primeiro, depois nasce um braço que é o braço esquerdo, e depois o braço direito, né? Isso tem uma sequência aí durante a fase de metamorfose. Ele aqui ainda está comendo. Ele não nasceu os braços ainda, ó. Ele está com as pernas, hein? Já tem. Ó, a boca ela é ventral, igual na parte de baixo. Isso aí é uma característica de animal detritívoro, né? Ele tem dentes raspadores. Eles nadam bem mal nessa fase, né? E nasce um braço primeiro, depois nasce o outro. Pessoal, como que a gente diferencia então o macho da fêmea? Assim, tem várias características, né? São características sexuais, né? De dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea, né? Entre as características que a gente tem, né? A gente tem a membrana timpânica aqui, que seria essa orelha dela, né? Aqui é uma fêmea. Essa membrana timpânica ela é mais ou menos o tamanho do olho do animal. O macho é o dobro do olho, a membrana timpânica, né? Essa é uma das características. A fêmea, a gente tem o papo branco aqui, ó, o papo bem branquinho, né? E ela geralmente fica abaulada, né? Se olhar ela aqui assim, ela fica abaulada porque o ovário, né? Ele tá dos dois lados do animal. Então essa aqui é uma fêmea, né? E ela tá com uma característica boa de reprodução. Provável que ela não está reproduzindo por causa da temperatura, né? Uma coisa que as rãs têm, que o sapo não tem, é esse pé aqui, ó. É a membrana interdigital do animal, né? Isso aqui ajuda na natação do animal. É uma característica, né, da rã mesmo, da espécie. E é isso, o papo branco. No macho ele fica amarelado durante a época bem reprodutiva, ele fica um pouco amarelado, que é parte de hormônio, da alimentação que deixa ele assim. Professor, o senhor comentou que ela não está reproduzindo por causa da temperatura da água. Qual a influência da temperatura da água na reprodução, no manejo ou até na alimentação desses animais? Para animais aquáticos, a temperatura influencia demais na reprodução, né? A temperatura, enquanto ela não tiver uma temperatura assim perto do que a gente tem no verão, ele não se reproduz, né? A temperatura ideal seria acima de 22 graus a água, né? 22, aí o ambiente vai estar mais uns 30 graus, manter isso até durante a noite, né? 27, não baixar muito disso, né? Então, assim, a temperatura ideal é acima de 21, 22 graus, assim, até 29 graus a noite, né? Então tem bolas e é seca. A pele dessa aqui, ela é úmida, né? E granular. Então você tem pequenos grânulos nela, né? Na pele. E ele troca, né, eletrólitos, ele usa água, né, através da pele, né, ele troca alguns componentes com a água também. O Brasil é considerado o segundo maior produtor de rã, criador. Isso. Mas em produção... Ele é considerado o primeiro, né, em produção em cativeiro, né, em produção, né, anfigranja, né, sistema de... O Brasil ele é o principal produtor, né, dela em confinamento. E na comercialização desses animais? A gente já fica em segundo porque a gente perde para a China e Taiwan, que produz ela em sistema aberto, né, em arrozais, né, que é diferente do sistema que a gente produz aqui. Em relação ao consumo, Brasil, principalmente aqui em Rondônia, onde nós estamos, já está sendo mais consumido ou ainda é considerado um animal mais rústico? E aí as pessoas ainda têm um certo preconceito em relação à carne das tem, né? Mas assim, é uma carne nobre, né? Considerada pela gastronomia mundial, uma carne nobre.
É uma carne com baixíssima gordura, uma carne bem fit, né? Bem fit a gente pode falar assim, porque ela tem em torno de 3 a 5% de gordura. Esse animal, ele forma corpo gorduroso. Ele tem um corpo gorduroso que fica próximo aos órgãos reprodutores, né? Então ele acaba que ele não tem gordura no músculo. Ele tem baixíssima gordura no músculo. Então é em torno de 3 a 5% de gordura na pele. No músculo. Então, assim, é um animal bem, considerado uma carne fit, né? Até para quem tem problemas com toxicidade de proteína, acaba que com a carne da rã ela não tem, assim, tem gente que tem alergia à carne, né? Pode comer carne de rã que consegue, não tem problema com alergia, né? Mas no estado aqui a gente tem uma dificuldade, a gente ainda tem muito preconceito, né? Mas só que é um mercado em ascensão. E o estado de Rondônia ele é propício para a produção, né? A gente tem reproduções numa época que em outro lugar no Brasil não tem, que é agosto, setembro, por causa que é do clima, né? No Brasil, geralmente, a partir de outubro, novembro, que a gente começa a ter as primeiras reproduções, né? E vão até março, abril, no máximo, né? Então, seria considerado um nicho de mercado para se trabalhar. Um ótimo nicho de mercado. Eu vou devolver ela aqui porque ela está ficando nervosa. Né? Deixa ela quietinha aí. Ó, esse aqui é diferente da fêmea, né? Esse aqui é um macho. Olha o tamanho da membrana timpânica dele, né? É o dobro do tamanho do olho, né? Quando a gente olha assim de lado, né? A pele dele aqui também, né? Granular, úmida, né? E aí vamos ver as características dele aqui, ó. O papo começa a mudar de cor, né? Sempre que a gente vai pegar a rã, é legal a gente pegar em volta da cintura pélvica dela, né? A parte principal de comer, né, o filé mignon da rã são as coxas, né? Então, assim, a gente tem que manter elas, evitar que a baia machuque as coxas, machucar as pernas dele, né? Uma coisa que o macho tem que a fêmea não tem é o calo nupcial no dedo. Esse dedo aqui, ele fica mais forte, ó. Você pode ver que ele é mais forte do que a da fêmea. Esse calo nupcial, ele ajuda a segurar a fêmea durante a reprodução. Outra coisa que a gente tem é o papo, né? Ele é amarelado e o macho ele tem um reflexo. Se a gente ficar passando a mão aqui nele, ele faz essa posição de abraço, né? Então se a gente coloca a mão aqui, né? Ele geralmente ele abraça quando ele está bem na época da reprodução, ele já junta, tá? Então é uma das características que o macho tem, diferente da fêmea. Tá? É o calo nupcial. Em algumas rãs, a brasileira, por exemplo, a rã pimenta, é uma rã que tem um porte bom de alimentação, ela tem um rendimento de carne legal, mas só que os machos, durante a reprodução, esse calo nupcial vira uma agulha bem fina, e ele utiliza isso para brigar. E aí você põe, quando adensa eles num lugar, num setor desse aqui, os machos vão disputar território e acaba furando o outro, acaba machucando o outro, furando o olho, furando o animal inteiro. Então assim, eles ficam brigando por horas, né? Então assim, é um animal que não aguenta ficar adensado, diferente da rã touro, né? Que é uma espécie canadense, né? Ela já tem um pacote tecnológico de reprodução, né? Então é muito diferente das rãs nativas, né? Mas nem todas as rãs nativas têm isso que eu estou falando. A rã manteiga, por exemplo, ela já não tem essa agulha que o macho da rã pimenta tem. Então hoje a mais produzida é a rã touro. A rã touro, e de longe é a rã touro, né? Por causa, quem desenvolveu o pacote dela são pesquisadores canadenses, né? Isso na década de 50 ainda, 50, 60, eles já tinham produção. Quem trouxe para o Brasil foi a própria Embrapa, né? Eles trouxeram na incentiva de estimular a produção aqui no Brasil. Mas só que o começo da produção não tinha ração ainda, não tinha um monte de... A alimentação que era utilizada era pulmão de boi, cérebro de boi, eles deixavam expostos assim para atrair moscas, para esses animais comer. Mas só que aí o ranicultura você sentiu o cheiro dela de longe, né? Porque era um cheiro, né, de carniça, né? Então assim, hoje em dia tem a ração,
pode ver que aqui a gente não tem cheiro de ração, principalmente quando limpa a baia, tudo bonitinho. A gente não tem cheiro forte, né? Quando você entra numa ranicultura, o cheiro de amônia é muito forte, porque é um animal carnívoro, boa parte da alimentação dele vem da proteína, então acaba tendo uma excreção com mais quantidade de amônia na água, né? O ambiente fica muito forte o cheiro. A rã touro, ela, do país de origem dela e para o Brasil, o nosso país é considerado muito melhor para o sistema de reprodução. Por causa da temperatura. Por causa da temperatura nossa, o Canadá ele só tem o verão em 30 dias. Então é 30 dias que elas têm para reproduzir. E para os girinos, né, 30, 60 dias lá para eles se transformar. Quem não se transforma naquele período vai se transformar só depois do inverno. Daí eles acabam tendo girinos grandes que já... O girino pode chegar até meio quilo, 800 gramas o girino, né? Tem fotos na internet de girinos muito grandes, eu nunca vi um de perto, mas tem, né? E ele já se transforma, já se reproduzindo praticamente, né? Mas e esse animal ele chega a hibernar. Se a gente coloca ele no frio, num lugar com gelo, ele chega a hibernar. Depois se solta, volta a aquecer o ambiente, ele tem condições de voltar a viver de novo. Tá? Pessoal, uma curiosidade, por que o nome rã touro? Por causa do coachado, do barulho que o macho faz, né, quando ele está na época de reprodução. É outra característica de dimorfismo sexual, é que o macho ele faz esse coachado que lembra muito um touro, né? Então por isso que vem a rã touro. E não é só no Brasil, é bullfrog, né? Bullfrog é boi, né? Com sapo, né? Então seria um estilo um sapo boi, mas é por causa do barulho que o macho faz. É bem característicos entre os anuros, né? Esse aqui é uma espécie de anuro, né? É rã, perereca e sapo, né? Eu vou devolver esse machinho aqui. Tá desesperado. Já é a hora de pular. Professor, quais são os desafios e avanços para implantar essa cultura, a ranicultura aqui no estado de Rondônia? Ao meu ponto de vista, são vários, né? O estado ainda tem uma cultura muito forte da criação bovina, né? Piscicultura. Ainda a gente tem, né? Tem condições de ampliar a produção aqui no estado, mas só que o estado depende de iniciativas do próprio governo estadual, né, de implementar, liberar recursos, porque precisa de uma estrutura mínima, né, para uma legislação adequada para o ranário, né, mas assim, depende de algumas políticas públicas para a gente alavancar a produção aqui, mas o estado ele tem total condição de ser um bom produtor de rã aqui no Brasil, assim, né, como aqui na América Latina no todo, né. Mas eu acho que faltam algumas políticas públicas e divulgação, né? Mais divulgação. Aqui no nosso projeto de 1 ano, a gente teve 13 emissoras de rádio, de TV que vieram aqui com curiosidades para poder ajudar a gente a divulgar. Né? Eu acho que da Unir, esse é um dos projetos que mais teve divulgação aqui, principalmente no nosso campus, foi o da ranicultura nesse último ano. Né, muita gente com curiosidade, né, gente da região aqui toda vindo para conhecer, já veio gente de Porto Velho, de todos os lados de Rondônia, já veio gente para cá para conhecer, porque é curioso, né, como é que funciona, principalmente pelo valor que está a carne no mercado hoje, que é R$80, R$90 a carne limpa, 150, 140 o quilo das coxas, só das coxas. Então, assim, é um valor de mercado muito bom que ela tem agregado, né? E uma procura também crescente, né? De rã aqui pra gente. Né? Então, é um nicho de mercado que está aí antigo, mas crescendo agora. Pois é, por mais que ele já tenha alguns anos, né, no Brasil, mas ele ainda está em desenvolvimento, principalmente para formar cadeia produtiva, juntar os produtores, né? Fazer cooperativas, né? Isso ajudaria muito no nosso desenvolvimento, né? Dessa atividade. Tá?